Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito pela professora Geni, e é um prazer estar aqui com vocês. Deixa fazer as minhas características para se tiver alguém algum como é que eu posso dizer? Algum participante não vidente. Eu sou uma mulher negra, estou de tranças compridas africanas, postiço, uso óculos, pouco maquiada, quase que não faço maquiagem, prefiro estar mesmo natural. Estou num local da minha casa o mais silencioso possível, porque hoje é sexta-feira e os meus filhos a esta hora já estão aqui, né? E por ser sexta-feira eles dormem um bocadinho mais tarde. Enfim, já fui apresentada. Eu sou a Conceição da Liberdade do Bambi. A minha fala ou a minha comunicação vai se cingir nos programas de intervenção para crianças em contextos em risco. Como é que eu posso passar os slides? Sim. Como ia dizendo, que a minha intervenção vai se cingir meramente nos programas de intervenção em crianças em risco. A atenção precoce, enquanto... Ai, Deus, só um minuto. A intervenção precoce, enquanto prática educativa e social, constitui como um pilar fundamental para a promoção do desenvolvimento da criança, principalmente para aquelas crianças em situação de risco ou com deficiência. Esta atenção geralmente tem a base em alguns princípios. Como nós já ouvimos, eu praticamente estava a ouvir a colega Joana, ou a colega de painel, a colega Joana, e vimos que na intervenção precoce, ou na atenção precoce, como vocês dizem aí, a intervenção precoce cinge-se muito por alguns princípios, que esses princípios são os princípios que vão norteando a intervenção precoce no seu todo. Quais são esses princípios? Esses princípios são os princípios que promovem as oportunidades de aprendizagem
da criança em atividades interessantes e significativas para a criança. E onde é que devem ocorrer essas atividades? Essas atividades são focadas no seu contexto natural. Estes contextos naturais, como já foi dito, os contextos naturais são os contextos onde é que a criança convive, onde é que a criança tem os seus cuidadores, onde é que a criança convive com as pessoas do seu meio, que é o foco em casa, na creche, no jardim de infância e na comunidade. Em casa, em que é que nós podemos encontrar? É que a criança tem muitas oportunidades de aprendizagem em casa, desde o momento que se levanta até o momento que ela vai adormecer. Todos os momentos possíveis, independentemente da condição desta criança, são momentos que nós podemos aproveitar para esta oportunidade de aprendizagem. Um dos outros princípios também que nós devemos ver é o princípio que fortalece as capacidades da família, que já se falou muito, que fortalece a capacidade da família, que promove as oportunidades que permitem a aquisição de novos conhecimentos, a família e as capacidades da família. O que acontece na intervenção precoce? A intervenção precoce, como já foi dito, a intervenção precoce é um conjunto de ações que fortalecem, primeiro, a criança, porque a criança deve ter a oportunidade de aprendizagem. É neste contexto que a intervenção acontece. A seguir, nós temos as capacidades da família. Na intervenção precoce, como já foi dito, o centro de toda a intervenção é a família. Por que a família? A família é o elemento, é a instituição, é o núcleo que está com a criança 24 horas, 360 dias por ano. Então, é a família que deve ser fortalecida para ter conhecimento, competências para lidar com a criança. Então, neste caso, nós vimos a criança como, a família, aliás, como o primeiro pilar para o desenvolvimento integral da criança. Temos também um outro princípio, que é um princípio fundamental, que é o princípio que garante que os pais disponham de apoios, de recursos necessários para proporcionar tempo e energia aos pais. Por quê? Normalmente, como já se disse e muito bem, a intervenção precoce é um processo que vem desenvolvendo ano após ano. Vimos que o processo teve o seu início nos anos 70, principalmente, é quando a primeira geração da intervenção precoce começou, mas atualmente ainda em muitas instituições, e eu falo principalmente porque sou angolana e o nosso sistema de educação ainda não está devidamente organizado, e nota-se que as famílias ainda não são apoiadas devidamente, e quando são apoiadas, nem sequer os recursos necessários, porque
O que é que existe? Existem recursos padrões, mas nem todas as famílias necessitam desses recursos. Há famílias que, por condições econômicas, não requerem de outros recursos que outras famílias, por terem já condições razoáveis, já não precisam. Mas para este processo todo, para esse processo acontecer, é preciso que durante a análise para a constituição de um programa de intervenção a crianças com deficiência ou em crianças com risco, reunimos uma abordagem transdisciplinar. Qual é a abordagem transdisciplinar? A abordagem transdisciplinar é aquela abordagem onde está envolvido vários especialistas de diferentes áreas. Quais são essas áreas? Essas áreas é a área da educação, a área da saúde, a área da assistência social. E o que é que acontece com estas áreas? Estas áreas é como uma equipe transdisciplinar que baseia-se em partilha de conhecimento e aprendizagem contínua. O que é que acontece nesta equipa ou nesta abordagem transdisciplinar? É que nestes especialistas que constituem esta equipa, não tem uma equivalência, o que quer dizer que o da educação vale mais que o da saúde, ou da saúde vale mais que a assistência social. Não. É que este conhecimento é partilhado. Quer dizer que todos os especialistas que fazem parte desta equipa devem compartilhar todas as informações, todos os saberes, todas as aprendizagens, porque é uma aprendizagem contínua. Quando se trata de crianças em risco ou crianças com deficiência, o partilhamento das informações, o partilhamento dos saberes é muito importante para que todos os especialistas tenham o mesmo conhecimento, tanto da criança como da família. E nesta abordagem transdisciplinar, também vimos a figura do mediador. O que essa figura do mediador tem como responsabilidade? Na união destes especialistas, o mediador é o profissional que vai ter com a família e, ao mesmo tempo, é o profissional que está com a família e está com os restantes profissionais para haver esta partilha de conhecimento. Esta partilha de conhecimento tem como um objetivo único, o objetivo de dar solução à pesquisa, as avaliações e os fatores que vai se encontrar tanto na criança como na família. E quais são? A promoção do desenvolvimento integral da criança, que é o primeiro princípio, que é o princípio fundamental. E deste princípio fundamental também vamos voltar para os apoios e o reforço da capacidade das famílias.
porque é um dos objetivos principal da intervenção precoce, que dá a possibilidade da família estarem fortalecidos, capacitados para, assim, responderem às necessidades da criança. O mesmo também é para facilitar a aquisição dos conhecimentos e das competências, tanto das crianças como da família, que isto vai garantir que os apoios sejam adequados tanto para a família e para a criança. Então, só depois de nós termos um núcleo, ou se querem, uma base sólida com a família, com a criança e com a comunidade, é que nós podemos ver, é que nós podemos delinear um programa para a criança em contexto de risco. E para que isto seja possível, temos, em primeiro lugar, que ter alguns objetivos ou alguns pontos que nos dão a possibilidade de estruturar melhor um programa. E quais são esses pontos importantes que nos possibilita estruturar um programa? O primeiro é o diagnóstico e a identificação do risco. Temos que avaliar os fatores de risco, como a pobreza, por exemplo. Temos que avaliar a condição da criança e da família. Esta condição da criança e da família em relação à pobreza. Que grau econômico, que nível econômico esta família se encontra? Que nível econômico que esta criança encontra-se? Nesta avaliação dos fatores, também temos que ver se a criança está num meio que existe agressividade, que os pais ou os cuidadores são negligentes ou não, se existe o consumo de substâncias proibidas, até mesmo o álcool, que não propôs, mas até o álcool. Então, temos que fazer este diagnóstico para dar solução a um programa que seja viável, funcional para a criança e para a família também. Não descurando o mapeamento dos recursos da comunidade, que é muito importante nós sabermos os recursos da comunidade onde está inserida esta família e esta criança. É importante também a rede de apoio disponível tanto na comunidade e na escola. Esta rede de apoio é muito importante. O segundo ponto é a identificação dos objetivos. A identificação dos objetivos para a construção de um programa dirigido a crianças em contexto de risco é mesmo a promoção do desenvolvimento integral da criança. Nós podemos reparar que a criança está no centro, que a família está no centro. E então, um dos objetivos que tem que ser definido é a promoção no desenvolvimento
desta criança, o fortalecimento das competências parentais e os laços familiares. Em muitos casos, e acredito que possivelmente muitos dos que estão a assistir já têm deparado com situações de famílias que, pela criança ter alguma dificuldade, pela criança ter alguma deficiência, são crianças que não convivem com o restante da família, simplesmente porque a própria família tem vergonha de que os vizinhos, as famílias mais afastadas, apercebem-se de que tem uma criança com deficiência ou com alguma anomalia. Então, os laços familiares também fazem parte do objetivo para traçarmos uma estrutura funcional para a criança em contexto de risco ou com deficiência. Garantir que os apoios sejam adequados aos pais também é um aspecto muito importante. Por quê? Porque se diz de apoios, mas nós temos que direcionar os apoios realmente de acordo à família. Que necessidades é que tem a família? A partir dessas necessidades, então, aí vamos dirigir os apoios, os recursos, porque há muitos recursos que a família A possa precisar, que a família B não precisa especificamente este apoio. Então, também temos a intervenção da criança. Como é que se faz esta intervenção da criança? A partir das atividades lúdicas, a partir dos apoios psicológicos, a partir do esforço do centro, se estiver no centro. Não sei como é que funciona no Brasil, mas pelo menos em Angola, que é a realidade que eu conheço, sei que as crianças que estão na faixa etária dos 0 aos 6, as crianças dos 6 anos já podem estar a fazer o último ano do pré-escolar numa escola de primária, do primeiro ciclo. Então, esta escola ou este centro educativo deve reforçar o apoio desta criança. Na família, voltamos outra vez para o mediador. O mediador, dentro da equipa transdisciplinar, é o que vai ter com a família e com os profissionais. É o profissional que tem todas as informações sobre a família, sobre a criança, sobre os serviços que a criança precisa, sobre os apoios que é necessário para esta criança. É o mediador que faz esta mediação entre a escola, a família, a comunidade. Quer dizer que o mediador deve ter estas informações para poder traçar um programa adequado para esta criança, consequentemente para esta família. E tem uma outra responsabilidade, o centro ou a escola, que é o plano de apoio individual e integrado. Quer dizer, que este plano é o plano individual desta criança, que é um plano
que não é estático, é um plano que é dinâmico, é um plano que deve ser revisto periodicamente. Vamos, porque nós sabemos que as crianças, tanto as crianças em risco como as crianças com deficiência, são crianças que podem evoluir, como podem retroceder. Então, é uma responsabilidade, é um objetivo do mediador que tenha esta abertura e esta capacidade de rever todos os aspectos, tanto da família como da criança, para os outros profissionais. É importante também a comunidade, a rede de apoio da comunidade e os parceiros locais que nós vamos tendo à volta da comunidade onde está inserida a criança. Um outro ponto também é a metodologia de trabalho. A metodologia de trabalho é a mesma metodologia com um foco transdisciplinar, que este foco transdisciplinar consta a educadora, consta os profissionais de saúde, consta os psicólogos e os assistentes sociais. Este núcleo é o que conforma o grupo todo e é uma das metodologias que se deve seguir para uma estrutura de um programa de intervenção para crianças em risco ou com deficiência. Temos também o plano individual de intervenção, que é diferente com plano individual integrado. Este plano é um plano que se deve fazer logo que se inicia a estrutura do programa, mas é uma intervenção que também é avaliada periodicamente para ver quais são os avanços da criança e quais são os retrocessos. Qual é a necessidade, a prioridade que continua a ter tanto com a criança como com a família. Todo este processo é feito na equipa transdisciplinar. E todo este processo é focado na redução das barreiras, na prevenção dos riscos futuros. Neste processo temos a avaliação, a prevenção e a intervenção. Nesta intervenção, temos a educadora que desempenha um papel fundamental. Desempenha um papel fundamental porque muitos dos casos, para além das deficiências que são visíveis, cegueira, síndrome de Down e outras que são visíveis e que são diagnosticadas a partir do hospital, temos muitas outras deficiências que não são visíveis. E muitos não são primeiramente identificados nos hospitais por profissionais da saúde. Muitas dessas crianças são identificadas nos centros infantis,
Por isso é que é redobrado a atenção da educadora e por isso é que o papel da educadora é fundamental. Para quê? Para a observação da criança e muitas vezes a educadora que detecta um diagnóstico informal que a criança tem esta ou outra dificuldade. É a primeira a identificar sinais de risco. É a primeira a informar que, olha, eu acho que a criança tal tem este comportamento ou tem o outro comportamento. Por isso é que o papel da educadora nesta avaliação, nesta intervenção é muito importante. É a educadora também que deve criar um ambiente seguro e acolhedor para a criança, porque muitas das crianças nem sequer têm um convívio com os outros membros da família e muitas delas só encontram esse acolhimento nos centros infantis com os profissionais que são das equipas e então é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade acrescida com a educadora, que a educadora deve ter por causa de alguns aspectos. Deve promover também a empatia, deve estimular a autoestima mesmo da criança, porque muitas crianças, mesmo entrando para os centros infantis e identificando que as outras crianças vão andando, vão correndo e ela não pode, ela pode acanhar-se. É um objetivo da educadora estimular essa criança para que ela entre no convívio normal das outras crianças. O papel da educadora não fica por aí. A educadora tem a responsabilidade de avaliar continuamente através de grelhas, de observação, de registros, de entrevistas com a família. E estas entrevistas não necessariamente deve ser uma entrevista formal. Pode ser uma entrevista informal, mas que a família saiba que os dados que está a apresentar vão fazer parte do processo do seu educando, da sua criança. É muito importante a transparência e a informação aos encarregados de educação, ou seja, a família. Também temos na prevenção as rotinas. Temos que criar rotinas com que a criança saiba que o atendimento que a educadora tem com ela é uma relação positiva e que a criança sente-se segura estando no centro e com a educadora. Em síntese, a responsabilidade da educadora é uma responsabilidade que não termina quando a criança entra na escola, mas durante todo o processo na instituição. Tem também como responsabilidade a intervenção. A primeira a reconhecer os sinais de alerta, principalmente com as crianças em risco, porque há crianças que sofrem de violência, sofrem de agressividade,
no seio da família e não só. Então, a educadora é a primeira a perceber-se que a criança ou sofre de alguma violência ou é negligenciada em casa. Então, este papel da educadora é a primeira a reconhecer os sinais que possivelmente, ou possivelmente não, que vai informar aos outros profissionais os factos. Para terminar com as competências da educadora, nós temos a educadora, neste caso, tem um papel fundamental, tem um papel crucial no desenvolver de um processo que culmina num programa que seja um programa viável, um programa adequado para a criança e para a família. São os dois elementos que nos dão as informações completas, as informações que nos permitem uma construção de um programa que adequa-se a determinada família. Quer dizer que o programa que nós estamos a elaborar, temos a certeza que este programa será um programa que vai ser funcional por causa das informações que vamos obter tanto da educadora quanto do mediador. Os outros profissionais, não quer dizer que os outros profissionais não estão a ser citados porque eles não têm nada a fazer, não. É o mediador que vai circular as informações, é a educadora que vai informar e todos os outros profissionais vão elaborar um programa ideal para a família. Para este processo todo, é um processo que nós devemos ter em conta as legislações. O enquadramento dos documentos legais é muito importante para o processo de intervenção. O trabalho intersetorial também é um processo muito importante, porque sem estes documentos é quase impossível nós termos esta mediação ou esta articulação entre os vários setores, entre as várias áreas. Eu até posso dar um exemplo, e eu acho que a professora Jenny conhece. Nós, em Angola, nós temos muitos documentos, mas são documentos que não têm orientações precisas, principalmente orientações para crianças com necessidades educativas especiais ou com deficiência dos 0 aos 6 anos. Sendo assim, dá-se a possibilidade de muitos centros infantis não receberem crianças com deficiência. E ninguém pode sancionar a educadora ou a diretora da escola, porque não existem documentos que orientam o atendimento a estas crianças. Já temos a diferença, por exemplo, das crianças em idade escolar. As crianças em idade escolar, elas são incluídas ou vão em escolas especiais, né, que agora estamos a redicionar para escolas inclusivas, e os professores, a direção, recebem essa criança
porque já existem documentos que orientam que devem receber as crianças, não importando o seu estado físico, a sua deficiência. Então, mas no caso das crianças dos 0 aos 6 anos, são mesmo negadas. Muitos dos colégios não aceitam receber porque alegam que não têm especialista para atender e não recebem a criança. Por quê? Porque não têm documentos legais que indicam exatamente orientações para esta faixa etária. Também é preciso reforçar as responsabilidades partilhadas entre essas áreas. Por exemplo, e vou tocando outra vez no exemplo da Angola, por exemplo, o Ministério da Educação tem como responsabilidade, tinha, aliás, como responsabilidade a parte metodológica e a parte assistencial era com o MINALSA, que é o atual mais famo. Mas não há uma partilha de dados, não há uma partilha de conhecimento, e então não há articulação de informações, nem responsabilidade de que um vai fazer e o que o outro vai fazer, o que o Ministério vai fazer e o que o outro Ministério vai fazer. Por isso que é muito importante que esses documentos estejam mesmo bem explícitos, bem orientados, que sejam documentos que estejam bem orientados para que não haja incumprimentos. Também é importante que, para além dos nossos documentos legais nacionais, que baseamos sempre nos documentos, nas declarações, nas convenções dos direitos da criança e da pessoa com deficiência, o que existe para nós termos um respaldo que sim existe essa orientação e que os nossos países, por exemplo, Angola tem ratificado todos esses diplomas e que esses diplomas têm que ser cumpridos. Bem, é isto que eu tenho para apresentar. Sei que praticamente a professora Joana já explicou detalhadamente como é que a educação inclusiva, a intervenção acontece. Meramente expliquei o programa, como é que os programas acontecem, como é que devem ser, quais são os intervenientes no programa, e que a família sempre é o centro da intervenção, que a aprendizagem da criança é fundamental, que a aprendizagem da criança deve ser nos contextos naturais, nas circunstâncias do dia a dia. Enfim, é isto que eu tinha para apresentar. Espero que com o meu português meio arranhado tenha passado a informação e muito obrigada. Oi, vocês me ouvem? Sim, sim. Professora Conceição, muitíssimo obrigada pela sua aula, está sendo também bastante elogiada aqui no chat. A professora Geni também pediu para lhe fazer um agradecimento especial, porque aí em Angola nós temos uma diferença de 4 horas no fuso horário, então aí já é madrugada. Então, assim,
Isso, então, pela sua dedicação, né, pelo seu empenho em estar aqui conosco, abrilhantando essa aula. A professora Geni lhe agradece. Eu também lhe agradeço e acredito que todos os presentes aqui, os cursistas também, lhe agradecem esse sacrifício do horário, né? Foi uma aula assim, importantíssima. Eu estava, como eu falei na minha fala, eu li sobre muitos modelos, né? E aí se apresentou aí o modelo de Angola. Então, a gente vê aí essa partilha de conhecimentos. Realmente, antes desse curso, eu não tinha atentado, apesar de ter a experiência na prática, né, eu não tinha atentado ainda para a questão da literatura, para a questão dos modelos de intervenção, e aí quando você traz esse modelo de Angola, já foi trazido aqui o modelo de Portugal, né, então quando você traz aí o modelo de Angola, eu acho que fecha esse entendimento aí dos modelos dos principais países de língua portuguesa, né, e isso é muito rico, é muito bom para a gente pensar e melhorar as nossas próprias práticas aqui, né? A Geni também pede para lhe agradecer, ela diz que é muito grata ao povo aí de Angola, ela diz que participa da formação de professores em Angola desde 2010, e ela tem muito carinho aí pelo país, pelas pessoas, por você, tem muitos amigos aí em Angola e pessoas queridas e que ela admira muito. Eu vi aqui no chat, gente, assim, sobre a minha apresentação, que 3 pontos aqui que não foram uma pergunta, mas que eu gostaria de esclarecer, certo? Essa questão da escola detectar, do papel da professora, não como diagnosticar, porque o diagnóstico realmente, ele legalmente, ele tem que vir da área médica, mas o professor, e como a professora Conceição falou, foi brilhante, acho que complementou aí a minha fala, ela pontuou bem essa questão do papel do educador na questão do diagnóstico, né, de detectar algumas diferenças, até porque ela convive com muitas crianças, né, então ela tem muita noção e muita propriedade, muito conhecimento na questão do desenvolvimento típico e atípico. Quando eu trouxe aqui a minha realidade, eu disse que sabia que não era a realidade de todas as pessoas, né, eu conheço muita gente, bastante gente mesmo, que foi atrás de um diagnóstico, que atentou para algumas coisas, principalmente em contextos mais leves, digamos assim, por conta da professora, né, por conta da escola. Então, o papel da escola também é fundamental nessa questão do pré-diagnóstico, né? E também teve uma pessoa que falou que leu assim horrores nos diagnósticos médicos que chegaram para ela, né? Como dizendo que a criança não tinha condição de aprender e tudo, que eu acho que isso não cabe ao pessoal da área médica medir competências educacionais, pedagógicas da criança. Eu acho que essa parte aí é com a professora mesmo. Realmente, eu também tenho um relato de amigas minhas, professoras, que leram também horrores assim de relatórios médicos. E aí já quero também agradecer e parabenizar vocês, professoras, né, que acreditam no potencial da criança, não só que acreditam, mas que lutam por esse potencial. Uma prova disso é uma sexta-feira à noite, nós temos uma professora que está de madrugada aí no país dela, temos a professora Geni, que está aniversariando, mas que está aqui trabalhando conosco, e temos todos vocês cursistas numa sexta-noite aqui, a gente sabe como é culturalmente, eu não sei aí em Angola, professora, mas a sexta-noite aqui é o sextou, todo mundo, a maioria das pessoas, né, ou querem descansar, ou querem sair, fazer alguma coisa, e vocês estarem aqui até uma hora dessa estudando, isso aí já mostra o quanto de comprometimento que vocês têm com a educação inclusiva, com a formação de vocês, né? Então, os alunos só têm a ganhar. Falaram também sobre a obrigação de ir à escola. Realmente tem famílias, como eu falei, né, que não são famílias de professores, não são famílias de pesquisadores, que são famílias que às vezes também tiveram uma educação deficitária. Que ouviram coisas da área médica, que geralmente é a primeira área, né, que se tem, principalmente em casos como o meu, né, que o meu já foi diagnosticado para a escola, então que houve muito essa questão, não leva, não vai aprender, não vai valer a pena, você só vai prejudicar a criança e tal, e aí tem essa questão da obrigação de ir. Eu, como pesquisadora, mas principalmente como mãe, a todas as
os grupos de mães atípicas que eu participo, eu sempre falo da importância da escola, eu sempre dou esse testemunho da importância da escola e da importância dessa multidisciplinaridade, não da multidisciplinaridade, mas dessa interdisciplinaridade, né, de fazer, como aqui ainda é muito pulverizado, professora, de fazer essas áreas conversarem entre si, visando aí o desenvolvimento da criança. Outra coisa que eu vi aqui no chat também foi o pedido que eu falei de muitos filmes, documentários aqui, né? E pediram aí para eu falar de sugestão de filme, colocar qual é o nome dos filmes que eu estava citando aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu estou aqui na equipe, né? Eu vou perguntar aqui a Geni e a menina, a Simone, como é que eu posso fazer isso para passar aí para o grupo de vocês essas sugestões de filmes e documentários, certo? Que são maravilhosos. Eu acho que foi uma falha minha ter falado nelas e não ter colocado ali no módulo, mas eu vou reparar aí essa falha, certo? Eu vi aqui que tem muitos elogios, né, para minha pessoa, eu agradeço, para minha fala, para a fala da professora Conceição. Eu não estou vendo aqui perguntas. Alguém tem alguma pergunta para a professora Conceição? Alguma coisa que queira pontuar? Né? Que interagiram muito com a sua fala, falando aqui dos exemplos do Brasil, né? Agradecendo. Alguma pergunta aqui para a professora Conceição da Liberdade? Bom, gente, só agradecimentos e parabéns mesmo. Então, eu creio, professora, que a nossa missão de hoje aqui nessa live, né, tenha sido cumprida. Mais uma vez, eu lhe agradeço aí, professora Conceição, pela parceria, né, pela divisão aqui dessa mesa virtual. Quem sabe um dia não estaremos aí presencialmente juntas, né, aí nessa nossa caminhada. Agradecer às intérpretes de Libra também, as meninas estiveram aqui o tempo todo também. Essa questão da presença das intérpretes é fundamental, né? Porque seria muito estranho a gente falar de inclusão sem incluir a comunidade surda. Então, agradeço demais aí também às meninas que estão aqui conosco. E a vocês que ficaram aqui até agora, o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.